Oi, oi, gente. Meu nome é Rafaela Macedo. Atualmente eu sou au pair aqui nos Estados Unidos. Eu tô abrindo, né, esse canal aqui no YouTube para que seja um espaço para compartilhar com você. Pode ser experiências do au pair, vlog, carreira também, porque eu tô terminando, né, meu au pair aí no meio do ano. Então achei que vai ser um momento bom para eu poder compartilhar, porque existem muitas incertezas, muitas inseguranças e tudo mais. E por outro lado, eu gosto de gravar vídeo, eu gosto de gravar vídeo de beleza e eu tô procurando gravar vídeos que eu fale mais, que eu me solte mais, porque às vezes eu gravo muito vídeo que eu tô meio, só fazendo penteado e tá tocando uma música do fundo, sabe? Então eu queria gravar uma coisa mais falando, mais comunicativa e ver o que é isso, né? Então, pra esse começo não ficar muito chato e tudo mais, vocês conseguirem me assistir de boa, eu vou fazer um maquiando e contando um pouco da minha carreira, como eu parei no au pair, se ainda vale a pena ser au pair, qual era a minha carreira no Brasil, né? Se, enfim, se isso compensa ou não compensa ainda nesse ano de 2025. Como tá essa situação aqui também, né, com o Trump no poder, se isso interfere ou não. E enquanto isso, vocês vão assistindo e eu vou me maquiando. Vou começar pela base, que é essa aqui, ó, da Maybelline, a Fit Me. A minha cor é a 230. Ela é super baratinha aqui nos Estados Unidos, mas ela é uma boa base também no Brasil. Ela é mate, então é uma base que ela segura mais, não deixa aquela pele tão glow, mas minha pele já tá preparada. Minha pele tem sempre bastante manchinhas, então mesmo que eu vou sair assim, ali eu sempre passo uma base ou um corretivo que cobre tudo. Bom, gente, eu moro aqui no Arizona, moro em Scottsdale, perto de Phoenix. Eu pretendo fazer algumas viagens ainda para poder matar os meus desejos, né? Coisar meus objetivos, esticar meus objetivos do au pair. E assim, gente, quando eu comecei, né, com a ideia do au pair, eu não queria ser au pair, mas eu trabalhava com criança, né? Eu sou professora, sou formada em pedagogia, e aí que tá o negócio. Quando eu trabalhava em escola, eu não me sentia, tipo assim, muito útil, sabe? Na escola. Na verdade, eu não tô diminuindo quem trabalha ali, trocando fralda, trabalhando no desenvolvimento das crianças no dia a dia e tudo mais, mas eu não tava me sentindo feliz fazendo isso. Então, sim, isso tava sendo um problema pra mim, e o ano era 2020. Então, eu tava no penúltimo ano da faculdade, e aí veio a pandemia, né? Então, assim, eu fiquei em casa, eu trabalhava numa escola particular, então o pessoal da escola me deixou em casa, deixou todo mundo em casa ganhando salário, então tava confortável ali, mas eu confesso que eu não tava feliz. E nisso, eu já tinha começado a estagiar numa escola pública. E aí eu fiquei um ano, era um programa chamado Aprender Sem Fronteiras, uma coisa assim. Eu cuidava de um menino que ele era autista, ele é autista, ele tem 13 anos, tinha 13 anos, desculpa. E ele, assim, era muito agressivo, era uma situação precária. Eu morava lá perto da casa dele, então a gente morava numa favela, numa situação, né, de vulnerabilidade que ele vivia. A mãe dele não medicava ele e ele se tornava muito agressivo. Ele me batia muito, ele me enforcava. Ele me xingava de piranha, de vagabunda. Aí a mãe dele e a família dele, assim, era evangélica. E eu fiquei sabendo que eles nunca tinham aceitado que ele nasceu autista, e que isso tinha que ter tratamento. Então, todos os dias ele ficava na minha cabeça, assim, falando, sai, Satanás, tipo, expulsando, porque ele ia muito pra igreja e o pessoal fazia muito isso. Ele sempre mencionava o pastor, enfim. Então, assim, gente, eu aguentei muito ainda. Eu fiquei um ano completinho com ele. E aí, depois, eu decidi procurar outro emprego, sair. E foi aí que eu fui trabalhar nessa escola particular. E comecei em 2020, então era pandemia. Aí, beleza, né? Entrei numa escola particular. Eles tinham um padrão particular, mas ele era um projeto
que todas as crianças estudavam de graça, mas era uma escola com padrão particular. Bom, agora eu vou começar a fazer o contorno. Eu vou usar o pincel 200 da Real Technique e vou usar meu contorno que tá indo de arrasta, que é da Tracta. Muito velho, gente, mas usei até o final. Eu vou comprar outro. Acho que vou comprar um da Fenty Beauty. Aí, gente, fui, né, trabalhar na escola particular e não foi também o que eu esperava. Eu continuava com sentimento de frustração. Só que aí veio pandemia, não precisava trabalhar, não precisava lidar com aqueles meus sentimentos, então fiquei em casa. Só que aí aquela história de ficar em casa tava difícil, né? Tipo, pro mental, né? Então foi aí que eu conheci minha professora de inglês, que atualmente nós trabalhamos juntas, e ela tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, porque ela era au pair aqui. Ela trocou de família no primeiro ano, bastante, então ela decidiu ficar um segundo. No segundo ano, ela morava em São Francisco e ela tava noiva, enfim, tinha um relacionamento, então ela voltou pro Brasil, né? E, enfim, foi fazer a vida dela. E foi aí que ela começou a postar em aulas de inglês, né? Então ela postava, ela era minha conhecida, assim, da gente morava no mesmo bairro. Começou a postar aula de inglês e aí eu pensei assim, eu acho que eu quero fazer, sabe? Porque eu vou estudar uma coisa diferente, aí se eu não gostar é só parar, mas eu vou estar ocupando minha cabeça, isso era o que importava, porque as aulas da faculdade tava de mal a pior, você sabe, né, que você vai pra faculdade, eles lê bastante slide, então na faculdade que eu fazia também não era muito boa, terminou até que eu troquei de faculdade, porque eles não estavam dando boa assistência, e aí eu comecei a fazer aula com ela, e ela falava assim, se você quiser ser au pair, eu te ajudo. Aí eu falava assim, não quero ser. Eu vou conseguir aprender inglês, eu conseguir falar, e aí eu vou ser professora de inglês. Pensava eu, né, que, tipo, eu ia conseguir e tal, não que ninguém consiga, mas eu tenho muita dificuldade, eu sinto, assim, pra aprender. E aí eu fiz, né, eu fiz o curso, terminei a faculdade, e aí eu fui dar entrada nos documentos, né, que eu precisava ter. Então é o quê? A CNH, né, primeiro, aí a CNH demorou um ano para tirar, porque era pandemia, os processos se atrasavam, todo mundo sabe como é, né, uma autoescola, assim, em São Paulo. E aí eu demorei muito o processo, e nisso passou 2021, eu achei que no final de 2021 não rolou. Aí, gente, quando foi 2022, estávamos voltando às atividades, né? Voltamos em 2021 às atividades, assim, na escola, ensino híbrido, não sei o que. Em 2022, eu tava numa função na escola, gente, que assim, a minha função era, a gente tinha que levar os alimentos para as crianças, então era café da manhã, almoço e janta, a gente tinha que levar nas salas e servir nas mesas e tudo mais. E aí minha função também, em contrapartida, era lavar os copos, e até então tudo bem, porque o importante para mim é estar fazendo alguma coisa. Só que aí eu comecei a perceber aquele ambiente que parecia que eu tava sendo um fardo. Então, assim, quando tinha, tipo assim, quando era sem pandemia, tinha 2 professoras por sala. Era uma professora e uma monitora pra ficar à tarde. Só que aí, com o ensino híbrido, ficou meio período. Então, tipo, ficava 2 professoras por sala, mais eu, que era auxiliar e aprendiz. E aí não ficava tendo espaço pra mim, tipo, chegou num momento, assim, da diretora um dia vir na sala e me tirar da sala, sabe? E me colocar pra limpar livro, tipo, tirar livros da prateleira, limpar livro por livro e colocar tudo de volta, tipo, porque ela não me queria em sala de aula, só que, poxa, eu estudava pedagogia. Se eu não estudasse, talvez eu fosse entender e fosse pensar assim, ela não quer, né, que eu tenha contato, tal, ela acha que eu não entendo, enfim, sabe, ela poderia pensar qualquer coisa. E aí, nisso eu me senti mal e comecei a procurar outros estágios, outros lugares que eu pudesse ir naquele momento, tal, até que eu achei um estágio dentro de uma empresa. Eu não tinha entendido muito bem o escopo, assim, da mensagem, né,
mas porque parecia uma função de RH. E foi aí que eu fui, né, nessa entrevista. E aí eu fui lá e falei pra essa diretora da escola, falei, olha, eu não tô vendo que vocês vão ter oportunidade pra mim pra crescer dentro da escola, não tô vendo oportunidade e tal. As crianças tinham aula de inglês, eu já tinha oferecido várias vezes, tipo, pra eu poder dar aula de inglês, e eles, tipo assim, não deixava, não respondia, não falava nada. E aí eu falei, tipo assim, não tô vendo crescimento pra mim. Gente, quebrou, eu acho. Quebrou não, ele saiu do lugar inteiro. É um duo de blush iluminador da Ruby Rose, que eu amo. E aí, enquanto eu conserto, eu vou falando. E aí, eu lembro que eu fui para essa entrevista. No mesmo dia, eu passei. Fiquei muito feliz, gente, muito feliz. E aí, eu fui estagiar dentro dessa empresa, mesmo sem entender direito o que era para estar fazendo. E aí, quando eu cheguei lá na empresa e tudo mais, era uma empresa de cabelo, né, que tratava cabelo, desenvolvia produtos, tem franqueado hoje em dia deles, tal. E eles estavam com uma plataforma de educação que, como esses franqueados, eles iam, né, até lá na empresa, e aí a minha área era um centro de treinamento. Então, eles iam até a empresa, levava a equipe que ia ser franqueado, tipo assim, você tem seu salão, você tem seu salão, você treina toda a sua equipe e você leva para esse centro de treinamento. E aí a minha função era a plataforma, colocar todo mundo na plataforma, desenvolver a plataforma, colocar materiais, editais, e aí que entra o designer instrucional. Quando eu recebi essa função, eu era estagiária, faltava 6 meses para terminar a faculdade. E eu me senti, tipo assim, nossa, muito feliz. Me senti muito feliz de ter uma outra oportunidade. Porque quem faz faculdade de pedagogia sabe que a gente tem que. A gente sempre tem oportunidade de estágio, sabe? Na escola, a gente não tem oportunidade dentro de empresa. E dentro da nossa faculdade, eles sempre falam, né, que a gente tem oportunidade de trabalhar, empresa tal. Mas as empresas não abrem tanto para isso. E quem era da minha sala na faculdade e trabalhava com pedagogia empresarial, era uma pessoa que, tipo assim, já trabalhava na empresa e a empresa ofereceu, tipo, quem quer estudar pedagogia? Porque a gente tá precisando de alguém aqui e tal. E a pessoa foi lá e foi. Mas não que tinha muita oportunidade quando a gente procurava estágio. Então, foi um período que eu fiquei o quê? Eu posso crescer aqui nessa empresa, né? E acho que eu não vou mais pro au pair, porque eu falava assim, a empresa tinha planos de abrir fora, sabe? Abrir, tipo, unidades nos Estados Unidos e tal. E como minha área era treinamento, eu pensava que com o meu inglês eu ia conseguir ir e eu não ia precisar ser o au pair, porque querendo ou não, a vida do au pair é sofrida, entendeu? E aí, fiquei nessa empresa durante um bom tempo, fui efetivada, aguentei aí uma porrada de coisa, porque, enfim, né, gente, eu não fazia só a plataforma, eu tava fazendo muito mais do que deveria, preparando ambiente, fazendo ambientação, assim, regular condicionado, aí o pessoal treinava, tinha o quê? Cabelo no chão, varre o chão, vários problemas, tipo, para distribuir as funções de cada um, tal. Aí também não era justo, porque as meninas que trabalhavam comigo dando treinamento, elas ficavam até tarde lá dentro do centro técnico, enquanto eu saía mais cedo. E aí eu não tava vendo que eu ia subir, sabe? Porque eu tava sendo sempre enxergada como a menininha que, sei lá, ela ajuda, ela faz, sempre do serviço de baixo, sabe? Eu não tinha problema em fazer, só que tava me sobrecarregando e tava difícil pra mim. E aí, quando entrou no ano de 2023, eu pensei, tipo assim, eu vou sair daqui, eu não vou ficar aqui. Eu tinha duas chefes, uma que era tipo uma supervisora pra mim, assim, né? E a nossa outra chefe, que ela era diretora do setor, ela não trabalhava assim diretamente lá, e ela ia às vezes pra lá. E ela é uma pessoa, tipo assim, muito boa, gente. Muito boa mesmo. Infelizmente, ela entendia tudo que eu passava, só que ela também não poderia fazer nada. Ela procurava me bonificar com dinheiro a mais. E assim, tudo bem, eu gostava, mas não era aquilo que eu queria mais. E eu não tava me sentindo que eu tava
me esforçando para estar ali, então eu tava ocupando uma vaga de uma pessoa que poderia estar se dedicando super àquela função, sabe? Mesmo que às vezes para você, o que para você é pouco, para alguém pode ser muito. Então eu ficava tipo assim, poxa, eu não tô me sentindo bem trabalhando porque eu não tô me dedicando, eu tô me sentindo ocupando o lugar de alguém. E eles não iam me subir de cargo, ai, sabe, aquilo, tipo, ai, muito nova pra isso. Então, sabe, eu cobria as férias da minha supervisora, mas eu não poderia exercer a função dela sempre, né? É aquilo, né, gente? Coisa de mercado de trabalho. Saí da empresa, falei com essa chefe, ela me demitiu, então com a rescisão foi que aí eu ia dar uma entrada no processo de au pair. Até então eu tinha a carteira de habilitação, né? E eu tinha tirado o passaporte em meio ao trabalho, então era só entrar na agência, os dois que você precisa ter para adiantar seu processo. Então eu já podia entrar na agência. Entrei numa agência na IE de Rio Grande do Sul, porque alguém me indicou, eu não lembro como foi. Ah, tá, eu lembrei como foi. Eu tentei entrar pela Cultural Care. E assim, gente, fui fazer entrevista na Cultural Care com uma mulher de Boston, acho que é Gabriele o nome dela. Gente, pensa numa pessoa grossa comigo, tipo, ela foi muito grossa. Eu entrei na reunião pra fazer meu teste da Cultural Care e ela falou assim, ah, eu tinha falado com uma família de São Francisco à parte e eles eram da Cultural Care, que foi minha professora que me indicou. E aí a família falou pra mim, a Roche Family, entra na Cultural Care pra gente poder seguir, né, e continuar conversando. Aí eu entrei na Cultural Care, fui fazer a entrevista e essa Gabriele falou assim pra mim, vocês au pairs arrumam problemas aí pra gente? Vai, fica falando com família que não sei o quê. Vocês vão arrumar problema aí pra gente, depois a gente tem que resolver. E aí eu falei, nossa, mas eu falei com ele só uma vez. E, gente, não é proibido você falar com família antes de entrar em agência. E, às vezes eles até acham melhor, porque daí você não enche o saco porque você tá com fluxo baixo no seu perfil, entendeu? Eles acham até melhor, porque se falar já tem família, então vai que vai. E aí eu falei que eu não tinha tratado nada, que eu só tinha conhecido, tipo assim, as meninas, a casa e só. Eu falei, eu não falei sobre salário, sobre benefícios, eu não toquei nesse assunto ainda. E ela tá pensando em responder pra mim quando eu entrar na agência. E aí ela me reprovou. Eu acho que foi por isso, certeza que foi por isso, porque foi o único ponto que pegou, sabe? E aí, nesse dia, eu fiquei muito mal, chorei muito, fui lá no grupão, pedi ajuda, e aí alguém me passou o contato da IE Intercâmbio, e eu entrei em contato e, tipo, sabe, fechei meu processo com a Au Pair Care, que no fim foi mais barato, foi a melhor opção pra mim, sabe? Não tem fluxo bom, só que eu acho que ninguém tem mais, sabe? Eu vejo todo mundo reclamando sempre, tipo assim, de todas as agências. E aí, eu entrei no processo, gente, e eu fiquei, tipo assim 3 meses sem família no meu primeiro. Fiquei de setembro a novembro sem família no meu perfil. Aí entrou janeiro, fiquei desesperada porque eu tava recebendo seguro-desemprego. Recebi 5 meses de abril, acho que foi de maio a outubro, a novembro, por aí. E aí de junho a dezembro eu cuidei de uma bebezinha que é da família do meu namorado, a priminha dele, fiquei com ela 6 meses, então ajudava ali a equilibrar as contas, a ter experiência com bebês e tudo mais. Em janeiro, eu continuei, né, sem nada, então eu fiquei desesperada, fui conversando com algumas famílias e tudo mais, e aí, só em março, eu conheci a família que eu tô aqui morando. Conheci eles em março e vim pra cá em junho, julho. Foi final de junho, foi dia 26, 27. Ó, pra sobrancelha eu vou usar esse esse gel de sobrancelhas da Elf, esse Brow Fix. Ele lembra muito aquele da Anastasia, ó. Ele é super emoliente, é só encostar aqui o pincel, ó, que ele pega tudo. Maravilhoso. E aí, eu conheci, né, a minha família e vim pra cá. Praticamente foi eu que fechei com a minha família, tipo, eles são meio enrolados pra algumas burocracias. E aí, eu tô aqui agora, e aí, gente, eu tô aproveitando do au pair, tô aproveitando, tipo, do inglês e tudo mais, e tô dando aulas pra uma amiga minha, que ela estuda na FATEC,
e ela tem toda a base de inglês, isso é muito bom. E aula também para o meu namorado, né, que é a minha mini turma, é ela e ele. Eu dou aula toda terça, assim, para eles. Aula de conversação, uma aula, tipo assim, bem dinâmica, do jeito que eu aprendi com a minha professora. Só que nesse momento, eu não tô divulgando, porque eu não quero, tipo assim, uma que eu tenho meio que uma parceria de trabalho com essa minha professora e a escola dela, e eu trabalho com ela, tal. Então eu acho que o melhor caminho, assim, seria a gente se unir para trabalhar junta e não, tipo, eu fazer a parte. Acho que agora ia ser um pouco arriscado, porque me falta tempo, sabe, para poder fazer tanta coisa. Por isso que eu não divulgo, porque eu só dou conta da Débora e do Vinícius, que são da minha turma. Eu não dou conta, tipo, de mais alunos, de poder preparar a aula, enfim, sabe? Ia ser demais pra mim. Então, nesse momento eu tô dando aula pra ver se eu gosto, pra ver se eu me encaixo, sabe? Pra decidir o que eu quero da minha vida. Porque quando eu tava naquele emprego lá, que eu tava quase no burnout, eu tava fazendo pós-graduação também em design instrucional. E era na tentativa deles me subirem de cargo e tudo mais, mas isso não ia rolar. Então, eu terminei a minha pós e vim pra cá. Então, eu tenho pedagogia, pós-design instrucional, e vim pra cá pra poder completar meu inglês. O que eu quero fazer agora? Gente, eu quero ter uma vida confortável, eu quero estar estável. Eu sei que, né, eu tenho que procurar, vou ter que trabalhar, assim, numa empresa, talvez, quando eu voltar, porque essa minha professora, ela tem bastante aluno, ela tem uma plataforma online e tudo mais, só que eu acho que ela não consegue ainda dar o salário que eu preciso. Eu também preciso manter e pagar minhas contas no Brasil, então, claro, tipo, acho que eu vou ter que arrumar um outro emprego à parte. E aí que foi que eu comecei a dar aula pra poder entender, tipo assim, será que eu ia poder entrar assim na escola dela, entrar como uma parceria, ajudar ela de fato a dar aula e ser pau pra toda a obra, ou eu ia poder, eu ia continuar na parte administrativa que eu fazia antes de vir pro intercâmbio. Então, isso ficou um pouco confuso pra mim. Então, eu acho que eu começar a dar aula, assim, por um valor super baixo, ter alguns alunos, assim, tá sendo uma experiência ótima pra mim, porque eu consigo entender, sabe? Que eu gosto de fazer? Será que isso é um saco preparar aula pra mim, sabe? Eu tô usando esse delineador super fine da Essence, gente. Ele tem uma pontinha super fina, ele é ótimo pra fazer o gatinho puxado, ó. É só fazer um risquinho aqui, pronto. E outro risquinho aqui, ele risca super bem, tem muita tinta. E aí, para não me cobrar muito, o que eu tô fazendo agora? Tô focando nas minhas viagens, nas coisas que eu quero comprar. Eu tô sendo uma pessoa que, vou viver esse momento agora, vou aproveitar, vou planejar essas minhas viagens que eu quero fazer e relaxar um pouco para não ficar muito ansiosa, né, com o meu futuro no Brasil, o que eu vou fazer quando eu voltar. Eu vou morar com meu namorado, né, casar, mas tipo, o que eu vou fazer de profissão, se isso me assusta. E confesso, gente, tá, tipo, me assustando muito, muito, muito ter que voltar. Mas é igual quando eu vim pra cá, tava me assustando muito a ideia de ter que vir pra cá, de morar aqui, como ia ser. Bate um desespero, assim, porque quando eu fazia aula de inglês, a minha professora falava inglês comigo o tempo inteiro, né? Só que quando eu não sabia a palavra, a gente pausava e falava em português e ela completava. Então, imagina você falar inglês com americano, que eles não vão falar outra língua, que eles não, não vão entender o que você tá falando. E, tipo assim, se você não sabe a palavra, você, tipo assim, trava, entendeu? Você trava a conversa, eles não vão entender. A minha família foi super compreensiva, então, na primeira semana, eles usavam
tradutor comigo quando eu não conseguia entender de jeito nenhum. E hoje eles não precisam mais usar, sabe? Eles falam, eu consigo entender, consigo responder, mas foi tipo assim, paciência da minha parte e da parte deles também, sabe? Tem gente que não tem, então saibam se você quer ser au pair, tem gente que não tem paciência com au pair, não quer ensinar, por mais que eu ache errado, né? Eu acho que é um programa que você vem pra aprender e eles querem uma pessoa, tipo assim, super pronta, com inglês avançado. Isso me frustrava bastante na minha época de procurar família, porque eu via muitos grupos com gente, tipo, ai, quero um inglês intermediário avançado. Eu ficava, tipo, se eu tivesse esse inglês, eu não tava indo ser au pair, eu ficava aqui no Brasil, eu ficava pensando assim, né? Mas venha com inglês, assim, que você consiga entender, consiga falar, que vai facilitar a sua vida. Vou usar esse lápis aqui da Ruby Kisses. Eu uso ele sempre, sempre, gente, todos os dias. Ele combina com tudo. Esse é a cor Deep Red. A cor dele é Deep Red. Eu gosto de usar ele com aquele hidratante da Nivea. Não tem hidratante aqui agora, que acabou, mas tudo bem. Então, assim, gente, no batom eu vou finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham conseguido me entender, conseguido entender qual o objetivo do canal. Espero conseguir trazer mais vídeos aqui, quem sabe aí toda semana. Eu vou usar esse Balm Jelly da Melu para terminar o vídeo. Ó, ele é meio transparente, mas ele reage com o pH da pele. Ele não acho ele muito hidratante. Eu acho ele mais pra completar o batom, sabe? Ó, aí vai ficando da cor da boca e depois quando ele seca, ele deixa uma corzinha linda nos lábios. Bom, gente, é isso do meu canal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou decidir quando eu vou deixar mais vídeos aqui e pretendo trazer vlogs porque eu tenho uma viagem super legal pra fazer nas próximas semanas e eu quero compartilhar tudo com vocês. Um beijo e até a próxima!